isso aí, meu povo. Boa tarde. Vamos fazer a apresentação, né, dos nossos diagnósticos, né, interpretação de entorno e tal. E vamos por grupos, né? O primeiro grupo a se apresentar vai ser o do Gilberto, da Isabela. E aí, quando vocês estiverem a postos, podem começar aí, ok? Olá, boa tarde. Vamos apresentar o relatório urbano e ambiental e a caderneta de campo, sendo que a área de interesse é a ZEIS 2 do bairro Santa Cruz. Nosso grupo é formado pelo Frederico, Gilberto, Isabela e Mariane. Nosso trabalho vai ser dividido em 3 tópicos: aspectos físicos e ambientais, infraestrutura e uso e ocupação. O Santa Cruz, o mapa ao lado representa o Santa Cruz dentro do município 7 de Ouro Preto, sendo que ele faz divisa com os bairros Pocinho, Lagoa, Nossa Senhora das Dores e Padre Faria. Os aspectos físicos e ambientais. O relevo. O bairro apresenta uma inclinação acentuada, como pode ser observado pelo mapa da curva de nível, o qual as curvas de nível são muito próximas. Ele apresenta um pico no centro e o mais alto na sua porção norte. Isso é possível observar no mapa pelos esses círculos fechados, que é a curva de nível. Além disso, observa pela curva de nível áreas de drenagem naturais que encontram na sua porção leste, oeste e uma pequena parte na sua porção sul. Também vamos analisar o relevo através do mapa de hipometria. Este mapa relaciona a altitude do terreno em relação ao nível médio do mar, sendo que as cores roxas e azuis são para menores altitudes, já as vermelhas e afins para maiores altitudes. Observa-se que no bairro Santa Cruz, no trecho do Ribeirão do Funil, que passa aqui na sua porção sul, a altitude é mais ou menos de 1.100. Já na sua porção norte, que é o pico, ele é de mais ou menos 1.200 a 1.300. A declividade do terreno, na sua grande maioria, é de 20% a 60%. Somente na sua porção sul, que é superior a 60%. Sendo que, segundo a Lei 6.766, terrenos com declividades superiores ou igual a 30% não são propícios ao parcelamento do solo. Segundo a Embrapa, ela realizou uma classificação do relevo segundo a declividade, sendo plano de 0 a 3%, suave onduloso de 3 a 8%, ondulado de 8 a 20%, forte ondulado de 20 a 45% e montanhoso de 45 a 75%, e escarpo maior que 75%. No bairro Santa Cruz, na sua grande maioria, é forte ondulado. Já na sua porção norte, é montanhoso e escarpo. A hidrografia do bairro. Na sua porção sul, passa o Ribeirão do Funil, que parte da subbacia do Ribeirão do Carmo e da bacia hidrográfica do Rio Doce, sendo que o Ribeirão do Funil vai até mais ou menos Mariana, que junta com o Ribeirão do Carmo, e na altura de Ponte Nova vira Rio Piranga, que é o alto do Rio Doce. Além disso, o Ribeirão do Funil apresenta características dendrícolas, ou seja, vários subafluentes, sendo que um deles é o córrego do Tripuí. A drenagem urbana do bairro. A classificação da drenagem urbana foi realizada através de uma visita com o auxílio do Google Earth, o qual foi analisado as imagens de 2009 a 2013, sendo que 72% das suas vias possuem drenagem urbana. Já as ruas Bosques, Cerejeiras, Lírio do Campo não possui nenhum sistema de drenagem e a Rosa dos Cravos somente alguns trechos. Através da visita do Google Earth foi desenvolvido um mapa de drenagem conforme é representado. Risco de inundação. O bairro Santa Cruz não apresenta risco de inundação devido ao fato da sua ocupação ser mais no pico da montanha. E na calha do Ribeirão do Funil, que seria a região que seria mais propícia à inundação, não apresenta ocupação. Além disso, segundo a Defesa Civil, as regiões com relatos e histórias de inundação no distrito de Ouro Preto são Cachoeiro do Campo e Amarantina.
A geologia. O solo de Santa Cruz é formado por xisto, quartzo, quartzito, feldspato, quartzo ferruginoso e ferrífico, sendo que na Rezeis 2, a sua grande maioria é ferrífico. Risco geológico da sua grande maioria do bairro é de média a alta suscetibilidade a deslizamento e a movimentos em massa. Somente na sua porção sul, em uma primeira parte que apresenta baixa. Nesse sentido, a rua Violeta do bairro apresenta grande potencial a deslizamento, sendo que 60 imóveis ao seu entorno e outras ruas adjacentes abaixo tem 60 imóveis em estado de risco. A imagem ao lado representa alguns imóveis. O lençol freático. O lençol freático possui meio fissura, que possui rochas que apresentam boas condições de porosidade e permeabilidade, densa malha de fraturas e microfraturas, e planos de foliações, sendo que o aquífero nessa região é um aquífero livre. O clima é tropical de altitude, o qual os verões são chuvosos e invernos de altas temperaturas. A temperatura média varia de 6 a 29 graus Celsius e a média anual é de 18,5 graus Celsius. A precipitação varia de 1.500 milímetros a 2.000 milímetros. Sobre a questão da infraestrutura urbana, a gente vai começar falando sobre o sistema viário do bairro. Pode passar, Mari, fazendo favor. Não existe, a gente não encontrou uma hierarquização de via oficial. Então, de acordo com as observações que a gente fez e com a legislação, a gente propôs essa hierarquização. As ruas em azul seriam as locais. As duas em vermelho seriam as coletoras. Do lado esquerdo, acima, vai ser a Rua Mangabeiras. E a que está à direita é a Rua das Palmas. As duas levam o fluxo de tráfego todo para a Rua Amarela, que está embaixo, que é a Vereador José Teixeira, que a gente pode considerar ela, então, como uma arterial, que ela faz a ligação com os demais bairros e também dá acesso à BR 356. Pode passar, Mari. A questão da pavimentação do bairro, atualmente ele está praticamente todo com asfalto. Porém, a Rua Mangabeiras, ela ainda é pé de moleque, porque provavelmente por ela fazer a ligação com o Centro Histórico de Ouro Preto, essa rua ela dá início ao lado da Igreja Santa Ifigênia, então parece que ela permaneceu com pé de moleque por causa disso. Um outro exemplo é essa Rua das Hortênsias, que tem um asfalto, que praticamente todos são assim, e essa Rua das Hortênsias ela é um dos acessos à nossa área de interesse. Pode passar, Mari. Sobre a estrutura de mobilidade do bairro, a gente vai encontrar sempre calçadas irregulares, descontínuas, com impedimento, ou até mesmo não existem calçadas. Em boa parte das vias não existem calçadas. É comum encontrar calçadas menores que 1 metro, com degraus, com interrupções, com rampa de garagem, postes colocados da calçada, impedindo a passagem de pedestres, assim como árvores, entulhos, lixeiras e outras coisas. Pode passar, Mari. As travessias de pedestre, elas são escassas e, quando existem, elas estão, como nesse exemplo aí, ilegíveis. A foto ao lado representa uma das ruas que nem calçada tem. Esse caso eu achei muito curioso, dessa casinha aí que fez uma varandinha onde seria calçada. Impedimentos, igual lixeira, tal. Pode passar, Mário. A gente não encontra ciclovias, arborização planejada, placas informativas, esculturas e outros tipos de estrutura da mobilidade urbana. Agora a gente não sabe, tem certeza se não existe ou se a gente não encontrou, né?
Já abrigos para ônibus, lixeiras, mobiliário para lazer, eles estão presentes no bairro, como o exemplo desses do parquinho, tem algumas mesas de jogos, quadra esportiva, essa academia ao ar livre. Pode passar, Mari. O sistema de transporte do bairro é assim como todo Ouro Preto, né, rodoviário, veículos de tração automotor ou então de propulsão humana. O transporte coletivo é realizado por empresa privada, a rota, consórcio Rota Real, e no bairro existem 2 linhas ativas hoje. A Cooperoro e a Cooperoro versus Santa Cruz, que está atualmente só com um horário, às 6h25, devido à pandemia. E a rodoviária versus Santa Cruz. Essa faz o atendimento durante praticamente o dia inteiro, com horários de 5h25 da manhã até 10h10 da noite, menos os finais de semana, que costumam encerrar mais cedo. Pode passar, Mário. Desculpa, Isabela, qual que é a frequência mesmo de horário? É de 5 e pouco até as 10, como você falou, o horário total de atendimento. Mas vocês conseguiram a frequência, assim, com que frequência que o ônibus sai e chega lá? De segunda a sexta, tem 56 viagens. Entendi, tá. Agora, no final de semana, reduz um pouquinho. Tá bom, beleza, bacana. Essa é a rota do ônibus, né, rodoviária versus Santa Cruz, que a gente conseguiu achar aí no aplicativo. Ela sai da rodoviária, passa no centro e pega um pedacinho do Padre Faria, se não me engano. Pode passar, Mário. As redes de infraestrutura do bairro, a gente encontrou as redes elétricas, né, de energia, de drenagem pluvial, de água potável, de iluminação pública e de esgoto estão lá presentes. Provavelmente, a gente não sabe afirmar qual que é o estado dessas... minhas dúvidas, viu, Isabela? A gente não sabe afirmar quanto ao esgotamento, eu tenho dúvida, viu? Isso. A gente não sabe afirmar qual que é o estado dessas redes, né? Principalmente a questão da rede de esgoto. O que a gente sabe é que deve existir ali alguma rede que coleta esse esgoto e que leva para algum corpo d'água mais próximo e lança em natura, porque em Ouro Preto não existe o tratamento de esgoto, né? Mas o que a gente viu é que a gente conseguiu identificar. A foto à esquerda aí, a tampinha que a gente crê que é do esgoto, né? E a direita, eu não sei, não tenho certeza do que é, se é energia ou se é água. Essa tampinha aí. Pode passar, Mário. A coleta de resíduos do bairro é feita por uma empresa terceirizada, creio eu. Ela é uma rota considerada de difícil acesso. Acontece de segunda a sexta, a partir das 7h da manhã. Pode passar, Mari. Esse é o documento que a gente encontrou, ficou bem pequenininho, mas ele demonstra todas as ruas que o veículo passa, né, e mostra que é um tipo de veículo menor para poder ter acesso ao bairro lá, porque parece que é complicado a passagem. Não tem como ser aqueles caminhões compactadores, né? Pode passar, Mário. Bom, aí eu vou falar um pouquinho sobre a ocupação, como sucedeu lá. Ocorreu de forma espontânea, né? Teve algumas invasões, teve legitimação de posse, né? A antiga, eles davam os títulos lá para legitimar quem já estava lá e tal, enfim, até para outros também ocuparem. O município fez esse trabalho quando tinha, acho que, Secretaria de Agropecuária. Aí hoje, né, tem muita transmissão por meio de contrato de venda e compra, tem processos de uso capião, e, enfim, com relação ao zoneamento, né, de acordo com a Lei 93 de 2011, aí, ele tem bastante zonas, né, Zepan, né, e a Zona de Adensamento Restrito 2, as que predominam lá, sobrepostas com ZEIS 1, aí acabou que eu esqueci de colocar ZEIS 2 ali. Tem uma pequenininha,
que é a zona de adensamento restrito 1, próximo a, quer dizer, a zona de intervenção especial próxima à malha ferroviária, né? A linha ferroviária. Aí agora do mapa de uso e ocupação do solo, né? Tem a presença aí de uma grande extensão aí de vegetação rasteira, né? E também da ocupação espontânea com baixo padrão construtivo. Lá, por mais que tenha, né, casos específicos de imóveis, eu vou falar um pouquinho para frente sobre a questão de valorização de mercado, tem alguns imóveis com características assim de padrão médio, lá o que predomina é um padrão construtivo baixo. Pode pular para o próximo slide, por favor. Lá, da questão dos serviços, né, públicos, tem o BS, um postinho que atende, até bacana, segundo o pessoal da saúde, ela me informou que eles fazem um atendimento legalzinho lá, tem algumas especialidades que a gente colocou no trabalho, tem a creche municipal, não tem escola de ciclo básico do fundamental ao médio, quadra esportiva e a academia, a quadra esportiva, essa parte que fica lá próximo da área que vai ser de intervenção nossa mesmo, foi recentemente reconstruída na gestão anterior. Teve essa implantação da academia ao ar livre também, que foi na gestão anterior. Tem a comunidade Lírios do Campo aí, que desempenha um papel assim, relevante não só para a comunidade local, mas para Ouro Preto, talvez até outras cidades aqui confrontantes, né? Tem a escola de samba também deles lá, que é um símbolo assim da comunidade muito importante para eles, que desfila nos carnavais aí. Pode pular, por favor. Próximo slide, por favor. Desculpa. Tá, as áreas de ocupação irregular. Da Pandiá, dá para a gente, se a gente parar ali, dá para observar a ocupação que vem crescendo ali de casas ali. Inclusive, a prefeitura recebe muito pedido de cadastro imobiliário naquela extensão, né? E não só ali, né, que tem essas ocupações, mas também o pessoal está ocupando bastante o entorno do Cruzeiro, conhecido como Cruzeiro lá, que faz confrontação com o bairro Alto da Cruz. Lá também está tendo muito pedido de ocupação, mas maioria é ocupação irregular mesmo. Aí do lado esquerdo aí que tem a imagem, né, da Pandiá, né, a gente avistando aquelas ocupações e a vista aérea aí por cima, retiradas do Google Earth, para ver como que vem crescendo essas ocupações. Aí do lado direito, a imagem maior que tem 2 polígonos, esse polígono da direita, o laranja, né, foi decretado pelo município, não achei outro decreto que prevalece sobre esse, parece que esse é o que está valendo mesmo, de 2012, que foi destinado essa área a um aterro de resíduos de construção civil. Então é uma área já que está bem degradada, né, geologicamente, então acho que destinar, né, esse tipo de material para lá, declarar ela de utilidade pública para essa finalidade, eu acho que é assim, bem arriscado, né? Aí esse polígono, o outro é a questão da nossa área de intervenção, né? Aí só para critério de curiosidade, essa parte destinada ao aterro tem uma área de 35 mil metros quadrados aproximadamente. Pode pular, por favor. Volta, por favor, na questão valorização imobiliária, que eu estava olhando meu PDF. Essa daí, desculpa. Então, o metro lá, de acordo com a planta genérica do município, é um valor para todas as ruas, né? O valor é R$ 170,43 o metro quadrado lá, reconhecido pelo município, né? O padrão, né? Como já falei, é considerado baixo, apesar de ter umas unidades com padrão construtivo bacana, que seria com materiais de, né, um porcelanato, uma parede externa aí com um tipo determinado de massa e tal, gradil, enfim, com padrão médio mesmo, e de acordo com o restante dos bairros assim de Ouro Preto, do distrito sede, o Santa Cruz é considerado um dos mais baixos, acima apenas da Quintas da Caieira e Rancharia, e de praticamente todas as ruas do Taquaral, com exceção da farmacêutica do Ilho, que é aquela principal que liga ao município de Mariana. Então, considerando aí um terreno, né, de 200 metros, e esse valor da planta genérica do município, e uma construção de 60 metros quadrados, aí que é mais ou menos isso que tem lá de edificação por unidade, então o imóvel teria esse valor que foi considerado para efeito desse cálculo
padrão construtivo seria do CUB, né, que é um custo unitário lá por construção, que sai mês a mês. Então, daria em torno de 140 mil um imóvel, até com base nas amostras aí também, ela está com valor de 350, mas tem, por exemplo, 2, 3 unidades aí dessas amostras para ser analisado, por isso está com esse valor, mas seria em torno de 140 mil. Aí, beleza. Pode. A partir das consultas feitas no Google Earth, no Maps ali, a gente constatou que a altimetria das edificações é de 1 a 2 pavimentos, no geral, uma ou outra de um pavimento, e chega ao máximo 3 pisos, as edificações. Grande parte delas ainda inacabadas, faltando o acabamento final, né? Reboco, pintura, coisas relacionadas. Em relação ao comércio, foi observada a presença de bares, mercearias, 2 padarias que foi possível observar no bairro, e são comércios que atendem especificamente aquele bairro, não tem, assim, não atende outros bairros ali próximos, são especificamente as ruas do bairro lá, que visa o atendimento desse comércio, e poucas opções de comércio de forma geral. Comércios do tipo loja de roupa, essas coisas não foi observado pela fonte aqui que a gente conseguiu. Pode passar, Mari. Aqui é a divisão das ruas de uso residencial e uso misto. Aí ficou bem dividido, né? Cerca de 10 ruas ali tem o uso residencial e outras 10 tem o uso misto. Essas de uso misto meio que as que tem o maior movimento ali no bairro. Aí tem os bares, as mercearias e salão de beleza. Pode passar, Mari. Aqui a gente vai estar mostrando o relato de um morador, né, uma entrevista que ele nos concedeu a respeito da ambiência do bairro, violência urbana e a participação popular. Pode soltar, Mari. Mário, eu acho que não está apresentando com áudio, confere aí. No seu compartilhamento, às vezes não está com áudio. Boa noite, irmão. Meu nome é Armando Antônio da Silva. Eu também sou morador aqui do bairro Santa Cruz. Pertenço lá à comunidade Nata. Vou te responder aqui a primeira pergunta. O ambiente aqui do bairro é tranquilo, tem algumas coisas, mas é tranquilo porque a gente faz o ambiente, entendeu? Tem alguns carros de sons, alguma vez um menino com ruídos, com sons altos, mas é tolerável. Motores, a coleta de lixo é feita aqui, bem dizer, todos os dias. Tranquilo também. Iluminação, quando tem alguma luz queimada, é só ligar que é trocada a luz, então a iluminação é boa. Né? A segunda pergunta que você me fez, sobre a violência. Quando eu cheguei aqui, eles falaram comigo que era doido de ter vindo para o bairro, porque o bairro era muito violento. Tem 7 anos que eu moro aqui, graças a Deus, o bairro mudou muito, tranquilo. Onde que eu moro aqui, meu irmão, eu moro na rua dos Jasmins aqui, eu moro tranquilo aqui com a minha família, vivo em paz aqui, entendeu? A polícia também faz o patrulhamento aqui tranquilo, sempre que tem alguma coisa, eles estão aí na área, estão passando aí, dando segurança pra gente, e os moradores com certeza se sentem seguros, eu tenho certeza disso. Na última pergunta que você me fez, aqui, sobre a participação popular no bairro. Isso fica a desejar, né, meu irmão? A participação popular fica muito a desejar, principalmente agora na pandemia, agora, que piorou mais ainda, né? Se a prefeitura faz alguma intervenção pública, difícil, né? Esperar do poder público é bem difícil. Você escuta a população? Com certeza não.
e se apresentar a questão de gasto no bairro. E piorou. Aí que não mesmo, entendeu? Eles não dão satisfação nenhuma sobre isso. Então, eu falo com você que a vida aqui no bairro é muito boa, muito tranquila, principalmente quando a gente está em Deus, buscando Deus, as coisas favorecem. Tudo favorece quem busca Deus. E eu falo com você, velho, é uma bênção. É uma bênção morar aqui perto da comunidade, onde mudou toda a minha casa, onde restaurou toda a minha família. Tá? Espero que tenha te ajudado aí, que você seja um excelente profissional, que Deus abençoe você e sua família. Então aí foi a entrevista concedida pelo morador. Esse morador aí, ele foi carteiro na cidade de Ouro Preto. Tem bastante, assim, Coitado, deve ter sofrido muito, viu? Andar para lá e para cá em com Ouro Preto. certeza. Essas ruas lá não ajudam. Pode passar, Mari. Aqui, finalmente, a nossa conclusão. Apesar dos aspectos físicos e ambientais críticos do bairro, como declividade e da ocupação ter sido de maneira espontânea, ele apresenta um bom ordenamento. A gente achou que ele apresentou um bom ordenamento, formação e espaçamento. É um bairro até bem organizado. Espera-se uma melhora em aspectos como padrão construtivo, incremento do comércio local, como foi observado, um reduzido número de comércios no bairro. Com relação à estrutura de mobilidade, de redes de saneamento precisam ser implantadas, adequadas ou revitalizadas. E conforme o zoneamento urbano, há um interesse público em ordenar a ocupação dos assentamentos, implantar empreendimentos habitacionais de cunho social, promover a requalificação ambiental por meio da recuperação urbanística e ou regularização fundiária, e promover a regularização urbana. Ok, bacana demais o pessoal do grupo aí. Muito boa a apresentação, né? Dadas as nossas limitações, cumpriu, né, o roteiro direitinho. E, ok, depois coloquem o material lá, né, na nossa pasta compartilhada lá, com o nome de todos os grupos, e eu vou abrir a palavra agora para as pessoas se manifestarem, tá? Ana Luísa, você levantou a mão. Eu levantei, professor, mas é só para pedir se o meu grupo pode ser o próximo a se apresentar. E parabenizar o grupo que apresentou anteriormente. Pode sim, não tem problema não. Se possível, o meu pode ser depois da Ana. Tá bom, Vinícius, ok, tá acordados então. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu queria só fazer uma pergunta assim, bem rapidinho. Bom, pode ir. É para Isabela. Você apresentou uma foto de um lixão, Isabela. Eu queria saber se ele é em Ouro Preto mesmo. É sim, é o lixão de Ouro Preto, tá? E eu coloquei lá só para dar esse impacto mesmo, porque a coisa lá não tá boa nessa questão, não. Obrigada. Nada. Jordana. É porque eu estava, né, nessa parte também que ela comentou, porque eu encontrei informação de coleta de lixo a partir das 18 horas, rota noturna. Talvez a informação do site da prefeitura e da onde vocês encontraram estejam divergindo. Aí eu não sei, no nosso trabalho está a partir das 18 horas. Eu não sabia que tinha a partir das 7. Ô, Jordana, foi uma luta para conseguir aquele documento. Sabe? Custou para conseguir alguma coisa no site da prefeitura. Não está tendo, né, ligação com os links não aparecem nada, na verdade, né? Sim, pois é, menina. Aí, por isso que quando eu vi na apresentação, eu tô assim, gente, mas eu até fui abrir o site de novo para conferir. Assim, que lá deva ser de dia mesmo, porque não é a área histórica, né? A área histórica, eu acho que eles fazem mais para a noite.
agora lá, não sei, a gente poderia ter perguntado para o senhorzinho, mas a gente nem pensou nisso. Não, é muita coisa mesmo. Ah, não, beleza. Mas eu acho que algumas informações vão estar meio discrepantes, eu acredito, nos trabalhos por conta disso. Igual essa, por exemplo. Nós vamos perguntar para o senhor que deu entrevista e eu te falo, tá bom? Tá, joia, obrigada. Mais alguém, gente? Não? Então, sigamos. Vocês estão. Estamos. Estamos. Ô, Matheus, tá sem áudio. Tenta compartilhar direto do Drive que costuma dar certo. Um instante, por favor. Continua sem áudio. Não, você parou de compartilhar a tela, Matheus. Eu posso tentar compartilhar aqui, pode ser? Não, agora vai dar, desculpa. Tá, joia. Só confirma pra mim. Tá sem áudio. Não, tá sem áudio. Eu vou compartilhar aqui. Tá sem áudio também. Ô, Ana, aqui, lá no nosso áudio, a gente pegou, eu tava de fone, não tava dando pra ouvir. Eu tirei o fone, coloquei pra passar. Tá. Aí, beleza. Deixa eu tentar, Ana. Tá, pode ser.
Vamos apresentar a caderneta de campo Interpretação do Contexto do bairro Santa Cruz. O grupo é composto por mim, Ana Luísa, pela Júlia, pela Ana Luísa Rodrigues e pelo Matheus. Ok. Nós buscaremos fazer uma interpretação do contexto de modo sistêmico e integrado. Sobre a área de estudo, ela está localizada no município de Ouro Preto e é o bairro Santa Cruz. E tem alguns bairros limítrofes que podem ser observados nesse mapa. A área de estudo dentro do bairro Santa Cruz é uma ZEIS 2 delimitada em amarelo. Algumas características em termos de contexto geográfico, aqui apresentamos áreas e alguns percentuais de ocupação em relação ao município sede e ao bairro Santa Cruz. O zoneamento urbano tem algumas zonas, né, parcelamentos dentro do bairro Santa Cruz, inclusive a ZEIS 2, que é a Zona Especial de Interesse Social, que é a nossa área de estudo. A mancha urbana dentro do município é de aproximadamente 12%. Com relação a aspectos físicos e ambientais, em relevo, nós temos o tipo de compartimento do tipo serra, quadrilátero ferrífero, como é conhecido. Aqui é o quadrilátero ferrífero. Algumas curvas de níveis, em que é possível, nesse mapa ampliado, perceber ao norte uma área mais elevada, de altitude maior. Aqui a foto onde é possível perceber, ao norte do bairro. A declividade ela chega até 45% no bairro, incluindo na área de estudo, que vai implicar algumas condições que serão descritas posteriormente na conclusão. Em termos de geologia, temos vários tipos de litossolos, né, filito, dolomito, xisto, e algumas variações em resistência a intemperismo físico e químico. A disponibilidade de água subterrânea é dada como alta. Aqui, a composição do solo é basicamente metasedimento e metavulcânico, a presença de xisto, metamalvaca, filito e dolomito. Aqui, de baixa a alta, né, resistência ao intemperismo físico nessa região central e de baixa moderada na vertical, ou seja, variando com a altitude na região sul. Aqui é uma imagem, né, de satélite de 2012, onde é possível já perceber, em função dos tipos de solo citados, alguns processos erosivos e desplacamentos que já ocorrem no bairro. E aqui de 2019, como foi a progressão desse processo erosivo e desse desplacamento de terra. Aqui é a Rua das Palmas, onde há uma área de alto risco, e aqui é a Rua das Margaridas, onde também há alta suscetibilidade a risco, né? A disponibilidade de água subterrânea é dada como alta, entretanto, o nível de comprometimento da água subterrânea é dada como muito baixa. Aqui a bacia hidrográfica em que o bairro Santa Cruz se encontra, que é a bacia do Rio Doce, mas também o município se encontra dentro da bacia do Rio das Velhas, 50% do seu todo, do município. Com relação às redes hidrográficas, o bairro Santa Cruz, ao sul, é contornado pelo Ribeirão Funil, que delimita, né, o bairro. O comprometimento da água é muito baixo. Sobre microclima, temos um grau de vegetação nativa dada como muito baixa e um clima subtropical. O grau de conservação muito baixa. O índice de umidade é dado como úmido, uma das variações de úmido. Feita a apresentação inicial, eu passo a palavra para a Ana Luísa Rodrigues e para a Júlia Moura, que vão falar sobre infraestrutura urbana. No que se refere à infraestrutura urbana, o primeiro passo para o levantamento dos dados foi a identificação dos logradouros, que foram enumerados de 1 a 20. Feito isso, para agilizar cálculos posteriores, nós realizamos também a mensuração da extensão dessas ruas. Bom, no âmbito do sistema viário, nós observamos que o bairro Santa Cruz apresenta ruas estreitas com algumas inconsistências de pavimentação. E no contexto da hierarquização das vias, por não apresentar velocidades regulamentadas, nós consideramos as ruas limitantes do território do bairro que ligam o bairro com o seu entorno, sendo vias coletoras, enquanto as vias com menor fluxo de veículos, mais dentro do bairro, como vias locais, como é representado no mapa. E aí, observando as pavimentações das vias, percebeu-se que existem 2 tipos de pavimentação, sendo o calçamento pé de moleque e o asfáltico. Em um primeiro momento de reconhecimento da área de estudo pelo Street View, vimos que em 2011 a maioria das ruas tinha calçamento pé de moleque, como é visto no mapa. E aí, em um segundo momento, quando foi feita uma visita técnica local, observou-se que no decorrer desses anos a maioria das ruas foram asfaltadas, tendo como exemplo as fotos de comparação da rua Pinheiros, com a pavimentação de 2011 e de 2013, assim como a Rua das Flores. Sendo assim, foi também importante fazer a análise da inclinação longitudinal das vias. Por meio desse fator, é possível identificar se o trecho está realmente adequado para o deslocamento a pé. Sendo assim, foi feito um cálculo da elevação máxima e elevação mínima pelo Google Earth, e com os dados disponíveis, né,
nós realizamos a subtração da elevação máxima pela mínima e dividimos pela extensão total do trecho. Esse resultado foi multiplicado por 100, né, para obtermos a porcentagem da inclinação longitudinal, e sendo esta ideal de 5%, então nós podemos perceber que 8 dos logradouros apresentaram-se adequados, o que resulta em um total de 40%, né, considerando que os 100% seriam os 20 logradouros. Bem, agora falando do transporte público local, o bairro é atendido pela linha 160, denominada Rodoviária Santa Cruz, contando com 4 itinerários diferentes, sendo eles Rodoviária Santa Cruz via Padre Faria, Santa Cruz Rodoviária e Santa Cruz Rodoviária via Padre Faria. Esses 4 itinerários em conjunto atendem às demandas dos moradores do bairro das 5h25 da manhã até às 10 da noite, em dias de semana. Vale lembrar que isso acontece em períodos normais. Contudo, durante a pandemia, a linha está operando de acordo com um quadro especial de horários. Além disso, podemos observar pelo mapa, tanto que no bairro Santa Cruz possui 7 paradas de ônibus, quanto a rota da linha 160. Como meio de averiguação se no bairro existia mesmo acesso ao transporte público, nós nos baseamos na referência do ITDP Brasil 2017, o qual dita que, para se garantir o acesso, a distância do ponto médio da extensão do trecho até o ponto de ônibus mais próximo deve ser inferior a 500 metros, o que significa aproximadamente 5 minutos de caminhada. Feito isso, nós podemos observar que apenas a Rua dos Cravos apresentou um acesso inadequado, em que a distância até o ponto de ônibus mais próximo foi de 586 metros, mas esse resultado não se excedeu muito aos 500 metros. E aí, ainda nesse contexto, nós observamos que a maioria das vias caracterizadas como coletoras também fazem parte da rota do ônibus. Então, podem ser pensadas como as que emitem maior poluição sonora quando comparada às demais. E em uma classificação intermediária, considerou-se as vias coletoras que não fazem parte da rota do ônibus. Já em um nível mais baixo de emissão de ruído, considerou-se as vias locais, o que é representado neste mapa. No que se refere à sinalização viária, o bairro encontra-se em uma situação bastante precária. Esta foi a única faixa de pedestres encontrada, e mesmo assim, ela não se localiza em um logradouro do bairro, é o entorno, na rua Desidério de Matos, e podemos perceber que a faixa está em um mau estado de conservação. Também não é possível identificar essas adequações no que tange à acessibilidade, né, como, por exemplo, o rebaixamento do meio-fio para acesso à travessia. Na calçada, né, referente a essa travessia, podemos perceber vários obstáculos e desníveis, e não há a iluminação específica, né, para esta faixa de pedestres. Como também é perceptível nessas imagens que, né, mesmo sendo feita uma adequação da calçada, nesse ponto de ônibus localizado na Rua Mangabeiras, não se garante o pleno acesso, né, até ele. Por ser uma via bastante extensa, deveria haver uma faixa de pedestres, né, ligando até o ponto de ônibus, mas isso não existe. E também é perceptível que não há adequações de acessibilidade nessa calçada, como, por exemplo, o piso tátil. Essas situações mostradas nas fotos são bastante comuns, geralmente dotadas de vários obstáculos e desníveis, como também não apresentam as adequações pautadas na NBR 9050, que seria a largura efetiva da calçada de 1,20 m, e as pavimentações também não se encontram adequadas, apresentando diversos buracos e pavimentações que são altamente trepidantes. Algumas lacunas encontradas no bairro, ou seja, infraestruturas que a gente realmente sentiu falta, né, ao fazer o levantamento, foi o sistema de informação orientativa, a infraestrutura cicloviária e a conectividade entre os meios de transportes. Essa seria uma situação ideal, né, em que se é mostrado uma via destinada exclusivamente para os automóveis, né, e motocicletas, essa faixa destinada aos ônibus e uma ciclofaixa, né, destinada às pessoas que se locomovem por bicicleta, e a faixa livre, que é exclusiva para os pedestres.
Bem, agora no contexto da iluminação pública, observou-se que a iluminação das vias é majoritariamente pensada nos transportes motorizados, com postes altos, bastante espaçados e na lateral da via, como mostrado na figura direita. Em contrapartida, sabe-se que é necessário e importante uma iluminação integrada voltada para os pedestres, beneficiando o uso das vias, dando segurança e conforto para as pessoas, como mostrado na figura à esquerda. Bem, agora, tendo em foco a coleta de resíduos, pode-se perceber que o sistema de coleta ocorre diariamente no bairro, passando por diversas vias e possibilitando um bom atendimento nesse âmbito, como mostrado na tabela. Porém, na visita em campo, encontramos lixeiras adequadas para a coleta de resíduos sólidos, mas elas estavam alocadas na calçada, o que não é conveniente, devido ao fato das calçadas serem de uso exclusivo para os pedestres, como é mostrado na figura direita. Bom, agora, com o intuito de analisar a rede de drenagem do bairro Santa Cruz, utilizou-se o Google Earth com a ferramenta Street View para realizar a contagem dos bueiros presentes em cada rua do bairro. Esses resultados são apresentados nessa tabela e uma representação desses bueiros, dessas bocas de lobo, é mostrada na figura à esquerda. Depois dessa contagem ser feita, partiu-se da ideia de que para garantir uma boa drenagem urbana é necessário um espaçamento entre esses bueiros de até 60 metros. E assim, calculou quantos bueiros seriam ideais para cada via para uma adequada drenagem. Nós utilizamos essa fórmula apresentada. Então, o número ideal de bueiros seria a extensão da via em metros dividido por 60 metros, isso considerando 60 metros de distância entre eles nas vias. Depois desse cálculo, realizou-se uma classificação. Então, caso o número real fosse menor que o número ideal de bueiros, a drenagem seria classificada como ruim. Caso o número real fosse igual ao número ideal de bueiros calculado, a drenagem urbana seria classificada como boa nessa rua. Caso o número real fosse maior que o número ideal de bueiros calculado, a drenagem seria classificada como ótima nessa via. Após isso, nós comparamos o número ideal de bueiros calculado com o número real que nós contamos em cada via do bairro. E esses resultados são apresentados nessa tabela. Nós podemos observar que, de forma geral, a drenagem urbana apresenta um cenário bem bom, tendo apenas 3 vias classificadas como uma drenagem ruim. Já no contexto de esgotamento sanitário, considerou-se que existe uma rede devido à presença dessas tampas de rede de esgotamento nas vias do bairro, como representado na figura. E também, na questão de abastecimento de água, o bairro Santa Cruz é abastecido pela Estação de Tratamento de Água Itacolomi, considerada a principal estação de tratamento de água de Ouro Preto, de acordo com a Saneouro. Em relação ao uso e ocupação do solo, sob a Lei Complementar número 93 de 2001, já detalhamos a aplicação do zoneamento na área de estudo, mapas e aspectos físicos e ambientais nos tópicos anteriores. A densidade urbana, baseada na projeção de 74.558 habitantes, segundo o IBGE, nos levou a mensurar o total de 1.209 habitantes no bairro Santa Cruz, e conforme este mapa, 0 habitantes nas EIs 2. Com os seguintes dados socioeconômicos em mãos, observa-se que a realidade do bairro se distancia à maioria do município. Com destaque à educação, onde existe apenas a creche Padre Rocha de 2003, atendendo apenas basicamente as famílias, levando-os, portanto, a escolas distantes do bairro. Segundo relatos apurados nas entrevistas, poucos chegam à universidade, principalmente ao FOP, presente na cidade. Outro ponto, a Unidade Básica de Saúde, UBS, localizada em sede não própria, apresenta dificuldades em relação ao edifício e fornecimento de determinados serviços indicados pelo Ministério do Planejamento. Importante observação oriunda das entrevistas é por terem uma boa relação com o médico principal, que trabalha lá por mais de 10 anos, garantindo confiança no serviço, além de auxílio nas conquistas do bairro. Para conhecer como é a distribuição e uso do solo, utilizamos parâmetros de AM e altimetria de 1 a 3 pavimentos. Observa-se a inexistência de importantes elementos, tais como locais de lazer e esporte, entretenimento, prédios públicos. E, conforme mencionado, defasagem em escolas e uma UBS melhor. Aqui encontra-se o resumo. Vale mencionar que essas questões poderiam ser vistas pelos gestores de uma forma melhor, pois existem potenciais construtivos no bairro. Aqui destacamos a Casa de Acolhimento Nata, importante núcleo de apoio, onde trabalham questões emocionais, espirituais e orientações aos adictos e familiares. Também é gerador de renda para o bairro, pois produzem alface hidropônica, coletam óleo e fabricam vassouras. O comércio local não apresenta empreendimento de grande porte, mostrando-se dependente do restante da cidade. Para obter como é a valorização imobiliária, consultamos os sites das imobiliárias locais. Apenas 2 apresentam imóveis locais somente para vendas, não locação. Em comparativo ao restante da cidade, observamos uma enorme discrepância em valores, qualidade e tamanho, concluindo não ser uma região atrativa ao crescimento e valorização imobiliária. Baseando em Salgado, com relação ao loteamento, o bairro apresenta traçado irregular com ramificações e vias estruturantes, com edificações em um mesmo lote. Barreiras físicas de crescimento, junto ao relevo acidentado e ausência de planejamento urbano, levam à configuração atual do bairro. Edificações encontram-se na teçada do lote, sem recuo frontal, grande parte com recuos laterais pequenos, predominantemente uso residencial unifamiliar de 2 pavimentos.
lotes com dimensões irregulares, edifícios sem padrão estabelecido, sem tipologia padrão, com revestimentos em reboco, pedras ou nenhum. Estima-se que o bairro se iniciou há 40 anos, de acordo com relatos dos moradores antigos. No que tange à violência, agrupamos algumas notícias, assim como questionamos alguns moradores. Destaca-se 5 notícias, constando diferentes crimes, tais como uso de submetralhadora, drogas, assassinato, ameaça à mulher e uma tentativa de debate em relação a tudo isso. Os moradores abordados nas entrevistas receberam as seguintes perguntas. Em suma, todos foram unânimes ao dizer que possuem medo, se adaptam em relação à violência, não se sentem amparados e pensam que melhorias em relação à ambiência do bairro promoveriam. Em relação a este tema, o bairro apresenta carências em relação à limpeza, ruídos e iluminação, já descritos em slides anteriores. A este ponto, acrescentamos apenas que os moradores relataram que muitos dos serviços, como a limpeza, parte deles mesmos. Com base nesse tipo de iniciativa, observa-se a imensidade da luta que parte dos moradores. Em destaque, a Associação de Moradores sob Nova Direção. Esses que nos relataram a dificuldade de possuírem voz junto aos gestores. E seus interesses são desconsiderados no processo de urbanização do bairro. Citaram que aguardam a construção de uma escola e um centro cultural, em lote já adquirido, além de uma UBS que trabalha em conjunto com a UBS de Padre Faria, bairro vizinho, entre outras iniciativas. Para afindar essa parte, chamamos a atenção à foto, cuja legenda diz muito. A FAMOP saúda a diretoria da combativa e histórica Associação de Moradores do bairro Santa Cruz. Para lembrar, o bairro Santa Cruz vê Ouro Preto, mas Ouro Preto não vê Santa Cruz. Bora pra luta. Assim, pode-se concluir que há restrições para ocupação na parte sul de Santa Cruz, limitada a 15 metros em ambas as margens do Ribeirão Funil, exceto em áreas urbanas tombadas por patrimônio histórico-cultural. Algumas glebas têm declividade superior a 30%, o que faz necessário a emissão e o acompanhamento por um responsável técnico e avaliar a condição de edificar naquele local. O tipo de solo implica em desplacamento, processos erosivos intensos, dificuldade de compactação e suscetibilidade moderada a alta para escorregamento e processos erosivos. Sugere-se a restauração ainda que parcial da vegetação nativa da área de estudo. Emudeceu. Parece que travou. E pensar em formas de integrar outros modais, favorecendo, por exemplo, os modos ativos. Acerca da drenagem urbana, o cenário é positivo, apresentando números significativos de bocas de lobo nas vias do bairro. O sistema de coleta de resíduos também apresenta um cenário positivo. Muitas considerações foram mencionadas no decorrer da apresentação. Pontuamos, portanto, a fim de concluir. Falhas no cumprimento do que a Lei de Uso e Ocupação propõe a este 1,62% da população do município. Com a atual configuração do bairro, chamamos atenção ao mau planejamento urbano, bem como o modo como as pessoas construíram suas casas, levando ao bairro o baixo prestígio imobiliário e aumento na problemática do que se relaciona à ambiência do bairro. O medo urbano e violência são um problema, principalmente pelo preconceito em relação ao bairro, segundo moradores. E também acrescentamos o relato de uma moradora que nos contou que o histórico de violência do bairro assusta as novas gerações, onde estabelecem diálogo entre as famílias buscando educação e assistência. Obviamente, o bairro apresenta dificuldades na participação popular junto aos gestores, aumentando a necessidade de serem ouvidos e que haja promoção do desenvolvimento em pontos estratégicos. Agradecemos a sua atenção. Ok, parabéns ao grupo aí, algumas informações conflitantes, né, com o que o outro grupo apresentou, né, principalmente com relação à percepção, com relação à violência, né, por exemplo, né, o outro grupo, com aquela entrevista, deu a entender que isso era, né, meio controlado, assim, que não tinha grandes problemas, né, esse grupo já mostrou que parece que a coisa é um pouco mais grave, né, mas eu vou abrir a palavra aí para quem quiser perguntar ou discutir alguma coisa, tá? Cristiano, até a respeito disso, essas são as notícias que a gente encontrou, sabe? Aí conversamos com a Iraci, que ela é a diretora dessa nova associação. Ela disse que hoje, ela falou mais ou menos assim, que as novas gerações, elas aprendem com as antigas, que antes era muito pior. Ela deu até exemplo que antes nem delivery, essas coisas entravam no bairro, sabe? E que agora realmente está muito melhor. Mas ela falou que a busca por isso é muito mais interna mesmo, com as famílias, com o diálogo, com os exemplos, que propriamente em ações, sabe? E aí, eu acho que essas notícias ainda significam muito, sabe? Entendi. Eu acho que em cima dessa fala do Matheus aí,
eu acho que é uma coisa até comum, assim, em outros locais. Pode depender muito da região, né? Em que foi feita a entrevista. Por exemplo, o rapaz que eu fiz a entrevista, ele mora em determinado ponto do bairro, e às vezes outro ponto tem umas situações mais críticas em relação à violência, esse tipo de coisa, né? Eu acredito que pode ter esse tipo de relação também. Ok. E que é um bairro assim que a própria história dele, né? O próprio quem mora em Ouro Preto já tem esse preconceito com o bairro e tudo mais. E que o próprio senhor, eu não sei se eu não lembro se na entrevista ele falou, mas ele disse que de anos para cá melhorou. Acho que ele relatou assim na entrevista de que tempos para cá houve uma melhora em relação à violência, né, no bairro. Ok. Ok. Alguém mais quer se pronunciar, gente, sobre isso? Uma pergunta, alguma coisa? Não? Uai, Não, então, pois não. Tipo assim, eu acho que esse negócio de entrevista é questão de opinião mesmo. Acho que a galera que mora no bairro é meio tendenciosa para falar as coisas. Porque, tipo, ninguém quer mostrar para as pessoas que o bairro que você mora é perigoso. Então, acho que nesse caso, pra você ir a fundo mesmo saber se tem muito crime assim, em geral, você vai pro dado, eu vou com polícia e tudo. Porque, tipo, querendo ou não, a galera é meio defensiva. Tipo, não vou falar que o lugar que eu moro é perigoso. Entendeu? Eu acho que isso. Pode ser também, mas pode ser, igual o Fred falou, que na área dele ali seja. Ele vê na vizinhança dele mais tranquilo do que nos outros, né? Também. Ok, ok. Faz sentido. Ô, Cristiano, em relação ao que o Leonardo falou, e faz muito sentido mesmo, eu conversei com o Zé Geraldo da fiscalização de posturas para verificar essa questão de som alto e outras coisas, ou da guarda, própria guarda mesmo, houve essa redução mesmo desse tipo de atendimento. Agora, não consegui obter informações da polícia militar ou civil sobre, né? Acho que talvez essa parte do policiamento ostensivo e tal possa ter mais dados assim sobre. Ok. Entendi. Pode apresentar, Cristiano? Bacana. Bom, se ninguém tiver nenhuma consideração mais a fazer, sim, podemos seguir com a apresentação aí, tá? Parabéns ao grupo aí, muito boa a apresentação, é excelente. Trouxe várias informações aí, novas aí, bastante bom, gostei bastante, tá? Então, vou colocar aqui para apresentar. Bom, boa tarde a todos. Os integrantes do grupo é Isabela Gomes, Jordana Misson, Juliana Buquerque, Leonardo Lopes, Letícia Spinelli e Vinícius Marcial. A gente vai apresentar a caderneta de campo, diagnóstico, interpretação do contexto e análise da estrutura urbana no local do bairro Santa Cruz. Então, primeiramente, né, a gente fez esse levantamento, principalmente devido às restrições do Covid-19, nosso grupo ele não tinha ninguém em Ouro Preto para a gente conseguir fazer um levantamento presencial. Então, nessa etapa do trabalho proposto na disciplina de URB 104, projeto urbanístico, ele objetivou a coleta de dados sobre a estrutura do bairro em estudo no Santa Cruz, e dessa forma, com esses dados iniciais, a gente levou priorizar aspectos físicos ambientais, de infraestrutura, populacionais, de acordo com o IBGE, e uso e ocupação do solo. Então, com isso, a gente conseguiu fazer uma análise bem superficial. A questão é que a análise presencial ela é muito importante, mas deu para caracterizar a estrutura intraurbana do bairro. Então, a gente tem 3 aspectos principais, que é aspectos físicos ambientais, infraestrutura urbana e uso e ocupação do solo. Então, agora os aspectos físico-ambientais. A figura demonstra as características do relevo de acordo com as curvas de nível. Percebe-se que a área de estudo do bairro Santa Cruz se caracteriza pela alta declividade. Próximo. De acordo com esse mapa, o bairro Santa Cruz possui variação de altimetria compreendida com predomínio da faixa de 1.110 metros a 1.180 metros. Próximo. A maioria dos terrenos apresenta declividade entre 25% e 35%, e ou maior que 35%, sendo que a urbanização
não é aconselhada nesses locais. No entanto, essas áreas são constantemente ocupadas devido à pressão por expansão da malha urbana. Próximo. Hidrologia do bairro Santa Cruz. Próximo. Conforme essa figura, o município de Ouro Preto está localizado na bacia do Rio Doce e abrange 4 subbacias: Rio das Velhas, Rio Piranga, Rio Paraupeba e Rio Piracicaba. Mas o distrito tem a participação de apenas 2 rios, o Rio Piranga e o Rio das Velhas. Próximo. Essa figura demonstra que o bairro Santa Cruz participa da área de drenagem apenas da subbacia do Rio Piranga. Próximo. Essa figura mostra que a área hidrológica da região de estudo deságua no Oceano Atlântico pelo estado do Espírito Santo. Próximo. No que tange às características pluviométricas e fluviométricas, a região possui uma boa representatividade de estações de pesquisa hidrológica, como mostrado na tabela. E a próxima figura, ela representa a localização de cada estação descrita na tabela anterior. Próximo. Esse mapa, ele mostra as áreas de captação de precipitação da região de Santa Cruz, que compreende o vale, as margens do Ribeirão do Funil, sendo a área de convergência dos escoamentos e as áreas naturais de recarga dos lençóis freáticos. Próximo. Essa tabela, ela mostra que a região do Distrito 7, localizada na parte externa da estrutura, é constituída por 3 unidades rochosas, principalmente do supergrupo Minas, do supergrupo Rio das Velhas e do grupo Itaculumi. Próximo. Volta o slide um pouquinho, Juliana. A gente tem lá no Santa Cruz a formação Barreiro, né, que ela é formada por filito grafitoso e outros tipos de filito também, do grupo Piracicaba e do supergrupo Minas. Esse é um enfoque naquela área proposta inicialmente para parcelamento de solo. Só que a gente sabe que filitos, eles são bem problemáticos. Próximo. O clima de Ouro Preto, ele é de tropical de montanha, né? Tem uma alta taxa de precipitação entre os meses de dezembro e fevereiro. A gente tem verões suaves e invernos com elevada umidade atmosférica. O microclima do bairro Santa Cruz, né, pela proximidade que ele tem com a Serra de Ouro Preto, que está numa altimetria de 1.530 metros, ele sofre o efeito de chuvas orográficas, né, tendo uma considerável pluviosidade ali. E aquela região também tem a evapotranspiração favorecida, porque ela está próxima do Ribeirão do Funil e também devido à vegetação local, trazendo condições de temperaturas mais amenas. Próximo. Aqui a gente tem um mapeamento dos riscos geológicos encontrados na região, né? A gente tem aqui em LV1, 2 e 3, a gente tem 3 áreas de cavas, que foram as áreas propostas anteriormente, né? Na década de 40, a gente teve uma intensa atividade de extração mineral, de minério de ferro e manganês, e junto com isso a extração do mineral pirita, né? Que é usado na produção de ácido sulfúrico e enxofre. Essas minas, elas foram abandonadas, né? Ali é uma área de cava, a vegetação, ela já recobriu, né, o local. A gente tem gramínea, né, uma vegetação mais rasteira, mas ali tem grandes processos erosivos. A gente percebe que aquela área que é chamada de Jazira do Gambá, ela não foi ocupada, né? Essas áreas não têm presença de ocupação, então a gente não tem muitos relatos ali de acidentes, de eventos geotécnicos. Próximo. Os principais fenômenos que ocasionam a estabilidade dos maciços no Distrito 7. Falando do Distrito 7, né, porque são as áreas ocupadas, mas na geologia, os estabelitos revestidos por cangas são rochas muito resistentes ao intemperismo.
Só que no caso do Ouro Preto, a gente tem a canga ali, o tabirito, né, já sofreu o intemperismo da canga, e os tabiritos sobre os filitos, que são, apesar dos tabiritos serem rochas permeáveis, os filitos não são, né? Então, em épocas de chuva, a alta precipitação ali causa uma lâmina de água entre essas duas rochas e quando, né, em situações quando o mergulho das camadas e a declividade estão no mesmo sentido, a gente tem esses relatos de deslizamento. Próximo. Aqui a gente tem, naquela área ali, a gente consegue ver à direita, aqui na parte superior, o bairro Santa Cruz, né? A gente consegue perceber os escorregamentos ali da área da cava, a erosão, o ribeirão aqui abaixo, né, do lado esquerdo, e a gente tem a pastoral, que é uma edificação que foi abandonada por causa da instabilidade da encosta. Então, essa edificação foi abandonada, ela não é mais utilizada. Então, essa área aí seria uma área bastante problemática. Próximo. Aqui a gente tem algumas exceções, né, de empreendimentos de grande porte que se instalaram, foram construídos em áreas que têm pouca declividade. Mas se vocês repararem, a parte de baixo ali, a gente já tem uma alta declividade. Próximo. Aqui a gente tem, né, a região Cava 2 e 3, o bairro Pocinho, e aqui uma ocupação avançando para esse local. Então, essas áreas de cava, infelizmente, elas não vão poder ser ocupadas, né? Aquela proposta inicial da gente ocupar aquela região ali, nós vamos ter que repensar e ver para onde que a gente vai expandir. Próximo. Aqui a gente tem o aplicativo da Defesa Civil, né? Junto com o apoio, né, da CPRM, fez um mapeamento das áreas de risco. Na região de Santa Cruz, a gente tem um alto risco. Aqui a gente consegue ver a da esquerda a área proposta, né, inicialmente, para expansão, e a da direita seria um enfoque maior no bairro Santa Cruz mesmo. Próximo. E a Defesa Civil, por meio do aplicativo, né, ela consegue fazer um controle dessas áreas, permite ainda, né, por meio de fotografias, que os moradores consigam relatar os incidentes, né? Eles conseguem enviar as fotos e tem, né, os detalhes. A gente tem um deslizamento planar ali, em sua maioria, a maioria das ocorrências, e tem um alto nível, né? Muitos registros, até me espantei mais até do que o São Cristóvão ali, por exemplo, que é um bairro também bastante problemático. Próximo. Bom, então agora a gente fala da infraestrutura urbana, só complementando o que as meninas falaram, a gente fez um estudo recente de que o Ribeirão Funil, que representa a hidrografia, e que ele se junta ao Rio do Carmo para a subbacia do Rio Piranga, e que depois deságua no Rio Doce, ele tem um IQA próximo de 51, então a qualidade daquela água, ela influencia diretamente na qualidade de vida da população também, principalmente em questão de abastecimento, porque uma das ETAs do Itacolomi tem apoio sobre essa área, e é uma área de depósito de efluentes mesmo, e tem grande quantidade microbiológica. Então, aqui a gente tem um mapa do sistema viário, da malha viária e dos bairros ao entorno, tendo aqui o Antônio Dias, aqui uma parte da Lagoa, o Padre Faria, o Caminho da Fábrica, e o Pocinho aqui embaixo. Então, aqui a gente tem todas as ruas pertencentes ao bairro Santa Cruz, e a gente pode caracterizar principalmente que essa rua aqui, que é a Rua das Palmas e a Mangabeiras, elas só são duas, a gente classificou como coletoras, principalmente pelo fato de que os ônibus passam por lá, então elas têm uma caracterização de maior fluxo de pessoas e mercadorias, e bem como elas têm característica mais comercial, enfim, o que difere das outras que a gente classificou como vias locais. Então, aqui a gente tem a demarcação do Santa Cruz, e a gente vai mostrar em seguida o trajeto. Então, aqui a gente tem o trajeto da rodoviária Santa Cruz, que ele começa lá na Rua Padre Rolim, e passa pela Barra, Vila Aparecida, Alto da Cruz, depois Santa Cruz, e nesse daqui também, que é o Cooperouro Santa Cruz.
Então, a gente sai aqui do Coperouro, dá uma volta em Ouro Preto. Todos esses pontinhos aqui são pontos de parada e vão até o Santa Cruz. O que a gente pode reparar nas duas linhas de ônibus é que as duas, o Santa Cruz, ele é ou início ou fim, sendo que tem alguns horários que passam no Padre Faria e outros não. Então, não tem nenhum ônibus ou trajeto que faça com que o Santa Cruz seja via de passagem e não de destino final. Aqui a gente tem alguns horários, né? A gente consegue ver do ônibus 160, né? Que é a rodoviária Santa Cruz, e por ele passar em outros bairros mais movimentados, ele tem um número de horas maior, e o ônibus 130, né? Que é o Coperouro Santa Cruz, ele tem uma frequência menor, pelos dados que a gente conseguiu, de acordo com a empresa Rota Real, que é a atual licenciada para fazer esse levantamento de infraestrutura de mobilidade, ela só tem um horário às 6h20 da manhã, então ela seria como se fosse um reforço, principalmente nessa pandemia, sobre as pessoas que vão trabalhar logo cedo. Além disso, das linhas de ônibus, né, tem os aplicativos 99, o OP Expert, e também tem o Livre, que são aplicativos como se fosse o Uber, só que em Ouro Preto, e em torno, dependendo da localização, o preço para ir lá é mais ou menos R$20. O problema é que nem sempre os motoristas eles atendem a corrida, por ser um bairro que a segurança ela não é muito garantida e não ser muito movimentado como outros bairros. Lá também tem o táxi, apesar de que os valores também são bem elevados, e como a população ela tem essa caracterização de ser um bairro mais periférico, mais distante, então os valores são bem elevados, e os veículos motorizados no geral, como carros, ônibus, motocicletas e bicicletas elétricas, né? Então, a gente tem esses veículos motorizados. No entanto, a declividade do local não facilita esses veículos de circulação, além do modo ativo, que é a pé, bicicletas, skate, patins e outros, que são utilizados, mas não com tanta frequência, também pelo problema de mobilidade em questão da declividade. Bom, dando sequência aqui, no tópico de estrutura de mobilidade local panteonal, com relação a passeios, os pavimentos, travessia, ciclovia, etc. Bom, eu não vou me delongar muito, isso já os outros grupos também já apresentaram, né? Que as vias, elas têm características, ora pé de moleque, ora asfaltadas, e esse asfalto, ele é basicamente uma camada de asfalto que jogaram por cima dessas ruas que antigamente eram pé de moleques, e conforme a gente pode ver na foto, nesse trecho da Rua das Palmas, alguns lugares estão bem prejudicados, precisando de uma certa manutenção por parte da prefeitura. Também os passeios, calçadas, né, também estão bem prejudicados. Quando tem calçada, elas também não estão em excelente estado, e também fora dos padrões que seriam, de certa forma, adequados para locomoção, né, deslocamentos. Com relação às redes de infraestrutura sobrepostas ao sistema viário, como o sistema de saneamento, drenagem, energia e telefonia, nós não encontramos dados sobre o sistema de saneamento, e conforme orientado na aula, a gente, a partir do Strutiview, tentamos identificar a presença de bueiros e bocas de lobo como indicativo de sistema de drenagem, e foram identificados. Muitas das vias elas possuem até uma grande quantidade de bueiros e bocas de lobo. Contudo, a gente não identificou muito tampas metálicas que seria de manutenção do sistema de esgotamento sanitário. Então, o que indica para a gente que talvez não exista o saneamento nessa área. Bom, em questão de telefonia e energia, pelo que nós conseguimos observar através do Strutiview, parece que tem uma estrutura bastante ok, assim, na área, e questão de telefonia e internet, algumas informações que nós encontramos, é bastante acessível, tem bastante internet na área e o sistema telefônico ok. Isso. Ainda sobre o sistema público de coleta de resíduos, como eu já tinha comentado também na apresentação da Isabel, eu encontrei informação
né, que os horários de coleta de lixo na área será a partir das 18 horas, com rotas noturnas, mas aparentemente também ocorre de manhã, a partir das 7 horas da manhã, todos os dias da semana. Foram identificadas muitas lixeiras na área, mas também alguns locais onde a deposição de lixo de forma imprópria, conforme pode ser visto aí na imagem que representa a Rua dos Cravos. E outras obras de infraestrutura urbana no local, nós não conseguimos essas informações, entramos em contato com a Secretaria de Obras, mas eles não deram retorno. Além disso, em questão da iluminação pública, a gente entrou em contato com o sistema de eletrificação da Secretaria de Obras, eles nos passaram os tipos de lâmpada e a localização por latitude e longitude, só que quando a gente foi trazer essas coordenadas para os mapas, a gente viu que é muito mal feita esse georreferenciamento, principalmente porque apareceu várias linhas como se eles fossem não acompanhando as ruas. Então, esse sistema de eletrificação ele está muito estranho de acordo com que eles têm a informação. E eles não têm nenhum tipo de mapa específico perante a isso. Bom, agora o uso e ocupação do solo, né? Pode passar. Como outros grupos já apresentaram, né? O nosso bairro de estudo é um bairro bastante complexo, porque merece muita atenção do setor público e ele tem muitas restrições, como vou falar mais à frente. Aí está o mapa, né, que está presente na lei que dá as normas para parcelamento de ocupação do solo, de 2011. Pode passar. Nosso setor, a gente tem zonas de adensamento restrito, zona de proteção ambiental, zona de intervenção especial e zona especial de interesse social. Então, assim, ambas as zonas são zonas que ou tem restrição ou necessitam de alguma intervenção. Então, tanto de risco geológico, tem parte que não está no tombamento, mas tem alguma interferência, tem parte que necessita de intervenção urgente por causa de risco humano, risco de perda de vidas até. Pode passar. Em relação aos dados socioeconômicos, só vou sintetizar aqui que devido à pandemia a gente não conseguiu muitos dados, e aqui nesses dados eu apresentei só alguns, devido à limitação de tempo. Então, esse mapa é do IBGE que nos forneceu, isso é de 2010, que são esses setores. A gente tem os setores censitários. O setor censitário é uma região que uma pessoa consegue visitar por um dia. Então, a gente tem 3 setores no nosso bairro. Pode passar. Em cima desses setores, foi feita a análise socioeconômica e com os dados de 2010, que são os mais recentes, a gente tem que as pessoas residentes são 2.407 e agora eu vou chamar a atenção para a renda nessa região. A renda nessa região, como a gente pode ver, as pessoas de 10 anos ou mais que ganham até meio salário mínimo é 106, de meio salário mínimo até 1 é 652, e de um salário mínimo a 2 é 367. E aqui a gente já pode ver que 2 a 3 salários mínimos são 82, e esse número só vai caindo. Então a gente tem um total de pessoas residentes lá, que é 2.407. As pessoas acima de 10 anos, sem rendimento, é 745. E, em resumo, a gente vê que esse bairro é um bairro relativamente com uma condição financeira baixa, porque grande parte da população ganha até 2 salários mínimos, ou 1 salário mínimo. Isso aqui já está melhor descrito na parte escrita. Aqui a gente não colocou delimitação de tempo. A densidade demográfica foi calculada com o uso do Google Maps e com os dados do IBGE, e deu 2.900 habitantes por quilômetro quadrado no bairro. Pode passar. Em relação à rede de comércio, a rede de comércio é composta, em sua grande parte, por produtos alimentícios e conta somente com um local, um comércio relacionado a veículos e outro comércio relacionado à construção civil. Os outros comércios são todos do gênero alimentício. Pode passar. Em relação à altimetria, né, nós percorremos as ruas do bairro pelo Street View, classificando as edificações quanto a quantidade de pavimentos que elas aparentavam ter. E percorrendo as ruas, né, a gente agrupou os dados que a gente conseguiu em uma tabela, e
observando a tabela e os gráficos de resultado, a gente percebe que a maioria das edificações do bairro tem entre 1 e 2 pavimentos, com algumas características que são descritas no trabalho escrito, mas como as imagens do Google Street View estão um pouco desatualizadas, né, o bairro pode ter se desenvolvido mais e ter estabelecido mais edificações com pavimentos maiores do que 2, mas eu acredito que não, porque, como o Vinícius falou... Não, nem tanto. Exatamente. E... Pode passar. Quanto à parte do loteamento, o bairro não é um bairro muito antigo, mas que foi estabelecido sem o aporte de um órgão público, né, como já citado por outros grupos. Então, a consolidação do bairro, ela se foi de forma irregular. E quanto ao crescimento, com os gráficos que a gente apresentou aqui, de uso e ocupação do solo e de suscetibilidade ao escorregamento, a gente pode perceber que a área onde existe o uso do solo no bairro são as áreas onde apresentam a suscetibilidade média e alta. Então, com a passagem pelo Street View também a gente percebe que a maioria das edificações são edificações que estão estabelecidas em barrancos, em taludes, e isso mostra que é um bairro com condições precárias e que necessitava, mesmo antes de ser estabelecido, dessa fiscalização de um órgão público. Como a gente não pôde ir lá, né, no bairro, a gente tentou pegar informações meio gerais eles por fora, mas a prefeitura, eu em particular, não conseguiu a resposta da prefeitura sobre dados sobre esse tema, então foi feita uma análise mais geral mesmo do território. Pode passar. Quanto à valorização imobiliária, a gente fez uma busca pelos endereços eletrônicos das principais imobiliárias que atuam em Ouro Preto, e a oferta de imóveis mostrada foi uma oferta muito pequena comparado a outros bairros, como Bauxita e Barra, por exemplo, e analisando os valores e a oferta em si mesmo, a gente percebe que talvez por ser um bairro que tem uma fama de não ter tanta segurança, por ser um bairro um pouco mais afastado das instituições de ensino, como o IF e a UFOP, ele não é um bairro que a oferta mesmo de imóveis é bem trabalhada, ou como se diz, valorizada mesmo. Pode passar. Quanto à violência, essa divergência mesmo, como já foi apresentada, essa divergência de opiniões sobre a segurança, a gente entrou em contato, né, com o 52º Batalhão da Polícia Militar, que é responsável pela área de Ouro Preto, e a gente foi aconselhado a procurar dados mais gerais também, que fossem respectivos de Ouro Preto, porque para conseguir dados da região é uma burocracia maior, e a gente teria que mandar um documento formal pedindo as informações, e mesmo emitindo essas informações, ela passaria por um capitão da polícia, se não me engano, que teria que avaliar a demanda, ou a relevância, ou a necessidade de ter esses dados, e esse processo demoraria mais ou menos uns 21 dias, então a gente foi aconselhado a procurar dados que fossem respectivos ao Ouro Preto. E fazendo uma busca no site Minas em Números, a gente encontra a taxas de homicídios e taxas de crimes violentos de Ouro Preto mesmo em geral, de Ouro Preto e região. E a gente percebe que a partir de 2017, a gente teve uma queda dessas taxas, desses índices, e segundo matérias feitas pela Polícia Militar, esse decrescimento das taxas ocorreu pela melhora de rondas, de sistemas para fazer operações e apreensões, e os dados gerais de Ouro Preto e região, emitidos pela Polícia Militar, indica que a violência começou a diminuir, e ainda está diminuindo até 2021,
em Ouro Preto e região. E quanto à participação popular, a gente tentou entrar em contato ou pesquisar se existia uma associação de bairro para aquele local, mas a gente não conseguiu encontrar. Então, a alternativa foi entrar em contato com outra, no caso, a gente entrou com a associação do bairro Itacolomi, e eles informaram que há uns 2 a 3 anos existia uma associação no bairro, mas ela parou de funcionar por algum motivo que é desconhecido por nós e pela associação também. Mas como o grupo do Matheus nos disse, provavelmente uma nova associação foi estabelecida, mas a gente não conseguiu informações. Em 2019, a prefeitura, visando, sei lá, melhorar essa participação da população do bairro, para com a prefeitura ter para que eles tivessem uma representação, a prefeitura inseriu esqueci a palavra, mas a prefeitura itinerante naquele bairro, e ela, para realizar reuniões mesmo com a população do bairro, passar seminários, etc. Mas também não encontramos mais informações sobre, então provavelmente esse projeto foi estacionado e não foi para frente. Até no documento escrito, a gente colocou lá que na página dessa prefeitura itinerante, mostra as informações de início e término desse seminário, dessas reuniões em alguns bairros, mas no bairro Santa Cruz não tem absolutamente nenhuma informação. Não tem de início, não tem de término, não tem informações escritas do projeto para o bairro. Mais uma contribuição da população para com o bairro, como já falado pelo grupo do Matheus, foi o NATA, que é um grupo para apoio de dependentes químicos, né? E é um grupo que não tem fins lucrativos, e eles mantêm sua renda a partir da elaboração e fabricação de alguns produtos. Mas um fato curioso foi que, quando a gente entrou em contato com o NATA, quem nos atendeu e passou as informações foi um interno de lá. Então, isso mostra que a associação, o projeto lá é bem interessante, porque integra mesmo os internos às atividades do projeto. Bom, então a gente conclui que mesmo que a gente não tenha conseguido entrar devido às restrições da atual conjuntura, a gente conseguiu abordar algumas particularidades do bairro, principalmente destacar o risco iminente de erosão na parte que a gente quer fazer esse levantamento e propostas de intervenção, bem como que a gente tem uma boa avaliação pluviométrica de lá e em questão das bacias hidrográficas, mas além disso é fundamental que a gente faça o diagnóstico presencial para fazer um melhor trabalho e principalmente investigar as lacunas perante o saneamento em contato com a Saneouro, que não teve resposta, e também sobre as obras anteriores no bairro, que a Secretaria de Obras não teve o retorno. Então, com isso, a gente vê que ele é um bairro um pouco problemático, mas que, se o serviço público, juntamente com a população, fizer um trabalho bem feito, as coisas podem seguir. Então, é isso. Ok, muito bom. Excelente, eu gostei de todos os grupos. Estou achando o nível muito bom. Vocês estão todos vocês de parabéns. Para um primeiro diagnóstico urbano, né, frente a essa metodologia que a gente está fazendo, o nível está muito mais alto do que eu imaginava. Muito bom, estou muito satisfeito com Professor, você sabe que tem mais um grupo, né, para apresentar? Eu sei disso. É porque você está pedindo, acho que você tinha... Não, eu sei que tem mais. Só que não vai dar tempo. Mas bacana demais, tá? Até agora tá tudo... Não, nós vamos apresentar todo mundo, tá? Então, mesmo que passa do horário da aula? Vocês têm aula só 3h20, né? Então vamos até 3h20, velho. Porque, tipo, nossa apresentação tem 23 minutos, é gravado. Então, tipo... Se vocês não importam, vocês querem deixar para apresentar em outra hora ou quer apresentar logo? Vamos apresentar logo, pô. Mas seria, tipo, o problema é que, tipo, seria quando? Porque você tem a próxima aula é assíncrona, né? E, tipo... Não, mas aí a gente faz uma aula síncrona, né? Para vocês apresentarem tudo, e aí eu dou um feedback para vocês. Só não vou dar um feedback para o grupo de vocês, né? Mas eu acho que dá tempo, cara. Se a gente tivesse nessa conversa fiada, você já estava apresentando.
Falta 20 minutos. Vai passar do horário, mas você que sabe. A gente tá gravado. A não ser que o pessoal tenha alguma objeção com relação a isso. Vai lá, toca o barco. Apresentar aí, Júlio. Só na caixa. É sem som. Boa tarde. Nosso trabalho tem como tema diagnóstico, interpretação do contexto e análise de estrutura urbana no bairro Santa Cruz, em Ouro Preto. Nosso foco vai ser em aspectos físico-ambientais, a infraestrutura urbana e o uso e ocupação do solo desse bairro, né, dessa região. Bom, primeiramente a gente vai falar sobre os aspectos físico-ambientais e o primeiro aspecto físico-ambiental vai ser o relevo, né, que é a expressão espacial da superfície, né, no seu aspecto visível e caracteriza a topografia determinada de paisagem. Primeiro vamos falar das curvas de nível, né, podemos ver as curvas de nível da cidade de Ouro Preto, e, em destaque, do bairro Santa Cruz, que ele apresenta diferentes curvas de níveis em sua região. Sul, ele tem elevações que variam de 990 a 1.130 metros de altitude, porém, na sua região central, ele apresenta altitudes maiores, que podem variar de 1.170 a 1.300 metros de altitude. Agora, falando de altimetrias, né, o bairro Santa Cruz, ele apresenta, está marcado no mapa, ele apresenta uma altimetria que, em sua maioria, varia de 990 metros a 1.110 metros. As regiões com menor altimetrias são situadas próximo ao Ribeirão Funil, né, que são localizadas na região sul do bairro. Agora sobre declividades, o bairro Santa Cruz apresenta em sua região central e sul a predominância de declividades que variam entre 10% e 60%, porém alguns locais das regiões, mais ao norte e ao leste, que são bem ocupadas, inclusive, ela tem uma declividade mais acentuada, que pode variar entre 60% e 100%, em alguns casos até ultrapassar 100%. Agora, falando da hidrologia, a hidrologia, né, a região consiste nos recursos hídricos, né, nascentes, cursos d'água, que se encontram no bairro, no caso, na região, no nosso Santa Cruz. E nascentes, a gente pode destacar a nascente do Rio das Velhas, né, na cidade de Ouro Preto, que são localizados dentro do Parque Municipal da Cachoeira das Andorinhas, e ele tem como seu principal afluente o Ribeirão do Funil, que ele corta a região sul do bairro Santa Cruz. Agora, falando mais da geologia, né, do local, a gente vai falar dos tipos de solo, né, das formações geológicas do bairro. A faixa, né, citada aí, ela está localizada na região do bairro Santa Cruz, é basicamente apresentada por mica, xisto e quartzito feldspático, que é uma formação ferrífera. Ela tem alta suscetibilidade à erosão, né, como solos imperizados e de colúvio em algumas localidades, e ele se encontra sob as planícies fluviais do Ribeirão Funil, visto na região sul. O destaque fica para a porção leste dessa faixa, nos bairros das Dores, e a porção norte do Santa Cruz, né, que possui altas declividades e ocupação antrópica espontânea, principalmente sobre drenagens naturais e talvegs encaixados, e apresentando provavelmente cambisolos com alta tendência à dissecação e intemperismos. Agora, falando mais sobre o clima dessa região, né, a gente vê um microclima, e a gente vê em Ouro Preto, que apresenta um microclima, a estação de precipitação é a mesma, e de céu encoberto. A estação seca é agradável, e de céu quase sem nuvens. Primeiro vamos falar agora da insolação. Durante a duração do dia de Ouro Preto varia ao longo do ano. Em 2021, o dia mais curto é 21 de junho, com 10 horas e 54 minutos de luz solar. O dia mais longo é 21 de dezembro, com 13 horas e 22 minutos de luz solar, como é visto aí nesse gráfico.
Agora, falando da umidade, a gente vê que o período mais abafado do ano ele dura em torno de 6 meses, né, que vai de outubro a abril, no qual o nível de conforto é abafado, ou opressivo extremamente úmido com pelo menos em 9% do tempo. O dia mais abafado do ano é 13 de janeiro, né, com condições abafadas durante 37% do tempo. E o dia menos abafado é 14 de julho, quando as condições abafadas são praticamente inexistentes. Agora, falando dos ventos, né? A época de mais ventos no ano, ela dura entre 4 e 5 meses, que vai de agosto a dezembro, com velocidades médias acima de 12 km por hora. E o dia de vento mais forte do ano é 18 de setembro, com 14,3 km. Esses dados calculados em 2021, né? Pela média a média dos dados. A época mais calma do ano dura 7,5 meses, né, e vai de dezembro até agosto. E o dia mais calmo do ano é 9 de abril, com 10,3 km por hora, velocidade horária média do vento. Agora, a precipitação. O período chuvoso do ano de Ouro Preto dura de 9 a 8 meses, né, que vai de agosto a junho, com precipitação de chuva de 31 dias contínuos, mínima de 3 milímetros. E o máximo de chuva ocorre durante os 31 dias ao redor de 25 de dezembro, com acumulação total média de 267 milímetros. O período sem chuva do ano dura entre 2,2 meses, de 12 de junho a 17 de agosto, ou seja, tem a tendência a chover muito na região de Ouro Preto. Agora falaremos um pouco sobre a infraestrutura urbana do bairro. No processo, a gente vai falar agora do sistema viário do bairro, né? No processo de identificação da hierarquização, faz necessário o estudo das vias que restringem o nosso bairro, né? Além de analisar quais as estradas que estão diretamente ligadas com as saídas ao entorno do mesmo, né? E após a visitação, a análises feitas pelo grupo, a gente compreendeu a impossibilidade da identificação da hierarquização através desses parâmetros. Então, visto essa falta de informações que foram tais como as velocidades, né, máximas e mínimas permitidas aí, as velocidades médias permitidas nas vias. Entretanto, a gente fez o estudo da hierarquização através de velocidades normalmente implementadas para outras localidades, com base nas recorrências do bairro Santa Cruz, né? E com isso foi possível observar que apresentam vias coletoras e locais para o bairro. Sendo as vias coletoras aqui, essas seriam as linhas verdes aqui, né, que seriam as partes mais externas do nosso bairro. E as vias locais seriam as partes mais adentro do nosso bairro. Agora, tratando um pouco da questão da pavimentação, através das visitas e estudos pela ferramenta do Google Maps e Google Earth, a gente constatou a grande supremacia da pavimentação das vias. E a gente pôde notar que, aqui, como mostra essa imagem, na Rua das Orquídeas, tem a predominância do calçamento denominado Pé de Moleque. Aqui nessa seria a mesma rua, que tem uma visualização melhor do calçamento. Já aqui na Rua das Mangabeiras, a gente pode ver a predominância da pavimentação asfáltica, assim como na Rua das Flores, e essa pavimentação asfáltica ela tem maior predominância no bairro. Agora, falando um pouco sobre o sistema de transporte público, em Ouro Preto, todos sabem disso, a gente tem os táxis lotação que funcionam como ferramenta de desafogamento do principal transporte público, que seria os ônibus, né? Só que para o nosso bairro, essa ferramenta não funciona devido às rotas que são estabelecidas. Então, acaba sendo o transporte público utilizado para essa localidade, sendo os ônibus mesmo. E aqui a gente foi atrás de alguns horários desses ônibus, e a gente pôde perceber que há somente 4 linhas que fazem o percurso para o Santa Cruz.
sendo o primeiro de Santa Cruz para a rodoviária, o outro Santa Cruz para a rodoviária via o bairro Padre Faria, um bairro local ao lado, rodoviária Santa Cruz e rodoviária Santa Cruz via Padre Faria. E aqui tem o quadro de horários diariamente aqui, que a gente conseguiu através da empresa que se chama Consórcio Rota Real, que está há pouco tempo aí na cidade. Aqui a gente trouxe só um exemplo para demonstrar a questão dos pontos de ônibus que são instalados, distribuídos aí pelo bairro. E a gente pôde contabilizar um total de 7 pontos de ônibus aqui nesse local. Agora, falando um pouco da estrutura de mobilidade local peatonal, a gente fez algumas entrevistas com alguns moradores e pesquisas também, através das mesmas ferramentas mencionadas anteriormente, e assim, uma das principais reclamações de alguns moradores foram essa questão da disputa pelo espaço nessas vias, haja vista que não há muita recorrência de calçadas adequadas para os pedestres. Aqui a gente pode ver na Rua das Tulipas alguns exemplos, por exemplo, ao lado direito, a não existência da calçada, e ao lado esquerdo aqui um impeditivo para os pedestres circulares, mesmo assim, mais à frente, a inexistência da mesma. Novamente, na Rua das Tulipas, aqui a gente tem um degrau enorme, e na Rua dos Pinheiros aqui, o entulhamento nas calçadas, que nem dificulta, nem impossibilita a passagem. E aqui na Rua das Flores, né, uma rampa de uma possível garagem de uma casa, que é um impeditivo para o mesmo. Agora a gente falará um pouco das redes de infraestrutura sobrepostas ao sistema viário. A rede de infraestrutura sobreposta ao sistema viário no bairro, bem como no município, né, de Ouro Preto, sempre foram pautas aí relevantes perante a não existência das suas principais bases, né, como, por exemplo, o sistema de esgotamento sanitário. E analisando os condicionantes presentes no nosso bairro, a gente obteve entendimento que os sistemas de captação de esgoto e drenagem pluvial, eles são feitos pelas chamadas bocas de lobos, né? Bocas de lobo, que é representado aqui nessa imagem. E aqui, no caso, aqui na Rua Padre Martins, mas presente em todas as outras ruas. Agora, falando um pouco da iluminação pública, a gente vê que ela é muito voltada para os sistemas de transportes, né? E não para os pedestres, os circulantes locais ali. A gente pode ver aqui na Rua dos Girassóis a presença de um poste muito alto e, assim, é o que acaba sendo utilizado pelos pedestres por não ter outra solução, outro recurso, mas ela é muito voltada, aqui também na Rua das Hortênsias mostrando, muito voltada para o sistema de transporte. Aqui na Rua das Hortênsias tem um espaço aqui que poderia ser um espaço de vivência para a população, os pedestres, mas a mesma imagem que indica também a falta de iluminação, né? E ocorreram relatos de moradores que a falta dessa iluminação causa insegurança, né, dos mesmos ali na comunidade. Agora, tratando um pouco da comunicação com a prefeitura, alguns moradores reclamaram que não há divulgação de algum telefone ou algum site para comunicação, mas, assim, a gente conseguiu, através do portal da prefeitura, esse programa de cadastro, que chama Ouro Preto Luz, que eles nos dá a possibilidade de cadastrar uma notificação ou consultar a notificação que a gente já cadastrou, e facilitando, assim, né, o acesso direto com a população e com as ordens de serviços prestados. Agora, falando um pouco do sistema público de coleta de resíduos, a partir de entrevista com
alguns moradores, eles classificaram o sistema como bom. No caso, a gente procurou entender essa logística do sistema de coleta de resíduos e a gente entendeu que ele ocorre de segunda a sexta, no período da manhã. E apesar do caminhão que coleta esse lixo, esse resíduo, né, ele não conseguir passar por todas as ruas, os prestadores de serviços da empresa, eles coletam os resíduos e colocam em pontos estratégicos para que o caminhão possa passar em outra rua, para se ter uma logística mais adequada e assim fazer a coleta de resíduos do bairro diariamente 100%. Só que aqui a gente tem uns empecilhos em questão a esse sistema. O sistema até funciona com uma logística boa, mas as lixeiras estão em lugares que não deveriam, como, por exemplo, as calçadas aqui, da Rua das Palmas, da Rua Padre Martins, e a gente vê isso bem corriqueiramente e muito evidente no bairro, então é algo que atrapalha muito a circulação aí dos pedestres também. E agora, falando um pouco das obras de infraestruturas urbanas não sobrepostas às vias, a gente pôde analisar que há o uso incorreto, né, do solo em situações de grandes desníveis. Isso é algo muito evidente no bairro. E com as construções desses edifícios nesses desníveis, né, essa ocupação acarreta em muitas encostas, né, e isso que gera grandes riscos aí a deslizamento, né. E o que a gente pode ver aqui na Rua das Flores essa grande encosta aí que possivelmente está num processo aí de construção, mas é muito evidente isso no bairro, a grande quantidade de encostas aí devido a esses desníveis aí. Bom, em relação ao uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano presente no bairro Santa Cruz, observamos que as zonas foram agrupadas seguindo suas características geológicas, geomorfológicas e geotécnicas. E nessa parte, ao sul do município de Ouro Preto, engloba o Morro do Cruzeiro, Saramenha, Pocinho, Vila Aparecida, Bauxita, Santa Cruz e regiões do Gambá, que pode ser visto na cor mais clara aí no mapa. Pode passar. Os tecidos urbanos presentes nessas zonas são considerados de ocupações recentes, que estão à margem da rodovia BR-356 e o tecido urbano de equipamentos especiais. Dessa forma, podemos analisar que o padrão de uso e ocupação do solo e das edificações do local consegue traduzir as necessidades funcionais da população residente. E a origem desse tecido se encontra principalmente por causa da ocupação das áreas periféricas anexadas ao centro histórico no início do século XXI. Então, com a marginalização e expansão da cidade de Ouro Preto, referimos essas formas de ocupação das encostas com declividades elevadas nessa área. Além disso, a partir da Lei Complementar 93 de uso e ocupação do solo do município de Ouro Preto, a área total do bairro Santa Cruz compreende as zonas de proteção especial, zona de adensamento restrito, zona de intervenção especial, de proteção ambiental e de interesse social, principalmente com as áreas de ocupação espontânea e com baixo valor e padrão construtivo, que a gente pode ver em predominância na cor laranja no mapa. E, seguindo a legenda desse próprio mapa, esses desenhos em cinza são as construções. Então, a gente pode ver construções bem aglomeradas, basicamente com baixo padrão e valor construtivo. A atividade econômica do município como um todo gira em torno do comércio de bens e serviços. E, principalmente, como a gente pode ver nas porcentagens de microempreendedores. E a composição do comércio de bens e serviços representa quase 85% dos modelos de trabalho na cidade. E no bairro em questão estudado não é muito diferente. A gente, passeando pelo bairro, vê muito comércio familiar, e assim,
a gente pode fazer uma comparação com o uso e distribuição do solo, que é mais tida como residencial, em sua grande maioria, e logo depois o uso comercial. Pode passar? A gente analisa, então, uma grande falta de referência no bairro, de aparatos físicos e de uma infraestrutura adequada, um pouco precária em relação a outros bairros do município. E também não pode deixar de citar um descaso da prefeitura com a região. A gente conversou com com a associação de bairro e eles repetem muito que a área é tida como inferior a outras e tem muito descaso por parte dos governantes. A gente pode ver nessa manchete que foram iniciadas obras no bairro, na última gestão do último prefeito, e eles prometeram algumas revitalizações nas quadras e na escola, que é uma creche do bairro, mas que não chegou ao fim e não foi levado para frente, foi apenas um momento da gestão. E então, grande parte dos moradores, de crianças e adultos, buscar escolas, postos de trabalho em bairros mais distantes de casa. E é isso. Na caracterização de rede de comércio local, percebemos, andando pelo bairro e pelo Google Earth, que existem alguns comércios locais, tais como bares, bares, salão, mercadinho, cartórios, entre outros. E aí, nessa imagem, a gente pode ver a foto de um bar. Na próxima imagem, a gente tem uma foto do mercadinho local. E mudando para a altimetria das construções, a gente pode ver que as construções, em sua maioria, são de 1, 2 ou 3 pavimentos. Aí temos a Rua das Flores, das Jasmins. E vimos que tem muitas construções que ainda não estão acabadas. Aqui, na parte de loteamentos irregulares e áreas de ocupação irregular, temos um mapa de suscetibilidade e escorregamento para a cidade de Ouro Preto, e vimos que há uma média chance alta e vermelha e alta chance de suscetibilidade e escorregamentos. Pode passar. Na parte de crescimento e consolidação do bairro, segundo informação dos moradores, o bairro foi criado há cerca de mais ou menos 40 anos, e tem construções datadas dessa época, porém, não é a maioria, que a maioria são construções que ainda estão em processo. A valorização imobiliária no bairro não é muito alta. Vimos que o valor médio dos imóveis é bastante baixo quando comparado com outros bairros de mesmo tamanho. O metro quadrado, ele inicia em R$13 e pode chegar até R$1.700 em áreas construídas. E quando comparado a um imóvel de mesmo tamanho, é bem discrepante, assim, o valor. Pode passar. A violência urbana no bairro, segundo os moradores, eles se queixaram bastante por causa da baixa iluminação, e eles acham que isso está diretamente ligado à violência. E aparece com muita frequência notícias e manchetes de apreensões realizadas no bairro, talvez mais que em outras regiões, mas isso não quer dizer que sejam os próprios moradores, e sim que o bairro é um ponto-chave de alguns esquemas e crimes, principalmente de drogas. Na parte de participação popular, conversando com os moradores em visita no bairro, vimos que não há uma participação ativa nos assuntos políticos e de engajamento popular, mas que existe muito interesse por parte deles. Segundo eles, o bairro é bastante unido, mas eles veem que não existe interesse por parte da prefeitura de uma participação comunitária nos assuntos. Eles estão aguardando construção de escola em sede própria, pois os moradores têm que se deslocar até outros bairros, tais como Centro, Barra, Bauxita, para desempenhar tarefas, tal como ir para a escola e outras. Mas ainda não existe um retorno por parte da prefeitura.
É isso. Ok, terminamos? Sim. Ok, gente, como eu já dizia, né, o grupo também não destoou, está muito bom o trabalho também, todos vocês, né, mostraram capacidade muito boa de fazer esses diagnósticos, e a partir de agora, né, com esse roteiro na mão aí, fica mais fácil vocês seguirem sempre que for possível aí, tá? Eu não vou tomar mais o tempo de vocês. Boa tarde para vocês, né, bom final de semana. Cristiano, só para falar com a Jordana, que eu verifiquei como morador lá do bairro, e a coleta de lixo ela é feita durante o dia mesmo, a partir das 7 mesmo. Ele falou que por volta das 8 horas passa na rua dele. A gente viu que é de manhã também, ele tá colocando para mim. Ok. Tá bom, gente. Então, vocês têm aula agora também, né? Então, aí eu vou dar o retorno para vocês, tá? Fiquem tranquilos aí que vocês vão receber o retorno de cada uma das apresentações da parte escrita também, tá bom? Obrigado a todos. Tudo bem, obrigada, tchau. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.